Trataremos hoje, ainda em continuação, o assunto relacionado ao inadimplemento das obrigações, sobre especificamente a mora, né, cuja previsão no Código Civil Brasileiro acha-se esculpida entre os artigos 394 a 401. Pois bem, é oportuno aqui, não é, mencionar já de início que mora é inexecução voluntária do cumprimento da obrigação. Não é? Ela traduz, então, né, um efeito, né, que já a seguir falaremos. Mora é, assim, a violação de um dever pré-existente de execução de uma obrigação. Então, como eu disse, os efeitos, né, que resultam da mora, o principal deles é a sujeição à indenização por perdas e danos. Não é? Não há mora pelo inadimplemento da obrigação devido a algum fator estranho à vontade do indivíduo, não é? Então, ou seja, não imputável às partes, né, envolvidas no negócio jurídico, pois a mora sempre pressupõe a existência de culpa ou dolo. É importante aqui observarmos, ainda desenvolvendo esse raciocínio, né, que a mora pode ocorrer pela execução da obrigação em outro local diverso do avançado, ou ainda pelo modo não ajustado pelas partes, do que já depreende que a mora não se caracteriza só pela impontualidade, ou seja, pela demora, pelo atraso do cumprimento da obrigação, mas também pela inexecução ou pela execução defeituosa, né, do ajuste, ou seja, daquilo que a parte se obrigou em relação à outra. Não é? Há três modalidades de mora. Né? A primeira delas, a mora do devedor, ou a chamada mora solvendi, né? Mora debitórios, e também aqui a literatura jurídica é farta em adjetivar. Né? Mas é aquela atribuída, então, ao sujeito passivo do certame, ou seja, o devedor, né? E que decorre de abstenção na realização da prestação ou ainda da prática de ato que não se possa reputar como plenamente regular do cumprimento da prestação, como há pouco eu falei, né? A má inexecução da obrigação. Né? Se, por exemplo, o devedor se obriga a pintar, a realizar a pintura, né, nas paredes de uma residência e vem a manchar o piso, né, aí então, nesses termos, uma inexecução ou uma execução, né, da obrigação defeituosa, né, que trouxe um prejuízo ao credor, então caracterizando também aí a mora debitórios. A segunda modalidade é aquela tratada, né, na doutrina como mora do credor, ou mora creditórios, ou mora acipiendi, que se caracteriza pela realização de ato positivo ou negativo por parte do credor, que inviabiliza o pagamento. E a terceira modalidade, mora concomitante ou concorrente, né, do devedor e do credor. Situação em que as condutas desses sujeitos, né, ativo e passivo na obrigação, credor e devedor, respectivamente, não conduzem à satisfação dos interesses legítimos um do outro e vice-versa. Os efeitos da mora, é bom aqui dizer, né, que os efeitos da mora voltam-se contra quem está em mora, ou seja, quem deu ensejo à mora, ao descumprimento tardio da obrigação ou pela realização defeituosa, né, no momento de realizar a conduta, né, que traduz aqui, como sabemos, o pagamento em sede de direito obrigacional. Né. Mas é oportuno aqui lembrarmos, né, porque o nosso sistema civil, o nosso ordenamento civil pátria, assim hoje é conduzido, que na interpretação do negócio jurídico para os fins de constatação da demora de uma ou de ambas das partes, deve-se aplicar o princípio da boa-fé objetiva, pautando-se o julgador pela análise das circunstâncias do caso. É o que, a respeito, né,
e surge da leitura do artigo 422 do Código Civil. Bom, falamos das modalidades, né, e vamos falar agora das espécies. 3 são as modalidades e as espécies são 2. Né? Começamos então pela primeira, que é a designada mora ex re, ou mora de pleno direito, aquela que se verifica, né, pleno iuris, que decorre do simples decurso de prazo, né, aplicando-se aqui a regra dies interpellatio pro homine, ou mesmo da lei, né, assim, toda vez que a lei assim prevê, né, que ajustada a data ou em decorrência de alguma obrigação creditória, né, ou creditícia, como queiram, né, a data então da pontuação da mora já estará estabelecida, né, não havendo, por conseguinte, necessidade do interessado, no caso sujeito ativo ou credor, de tomar nenhuma providência para caracterizar a mora do devedor. Né? Nas obrigações negativas, né, ou seja, nas obrigações de não fazer, a constituição em mora do devedor se verifica na data em que ele veio a realizar a conduta para a qual havia se comprometido a não realizar, ou seja, no momento em que ele descumpre o abster-se. Né? Nós sabemos que essa é a essência da obrigação negativa, da obrigação de não fazer. Né? Então estará de pleno direito constituído em mora, né? Desde o momento em que praticou aquilo que se obrigar a não praticar. Né? Ainda de que se observar no campo de sede do direito obrigacional, também temos aquelas obrigações decorrentes de ato ilícito. Né? Neste caso, né, considera-se mora o devedor desde a data em que praticou o ato ilícito e que gerou um dano à vítima, né? Independentemente de qualquer outra circunstância, ou seja, de qualquer necessidade de intervenção da vítima, né, que é o interessado, né, que é o credor, em relação à indenização, para que o devedor, aquele que provocou, né, o ato ilícito e que causou o dano, esteja constituído em mora. Então ela também opera de pleno direito. Né? Agora, essa primeira espécie, então, né, nos leva aqui a deduzirmos, né, por uma questão lógica, que a própria coisa, né, quando se fala em mora ex re, né, a própria coisa se encarrega de constituir em mora o devedor, né, por essas circunstâncias já alinhadas. Né. A segunda espécie é a designada mora ex persona. Neste caso, ela somente se verificará, né, por uma conduta de comunicação da mora pelo credor. Né? Então, assim, o interessado, né, no crédito, ou seja, obviamente o sujeito ativo do certame, né, compete a ele, né, constituir em mora o sujeito passivo, o devedor. Né? E essa intervenção necessária agora, diferentemente da primeira, né, da mora ex persona, pode se dar por notificação judicial, por notificação extrajudicial, por interpelação ou ainda por protesto, dependendo da espécie, né, da obrigação ou do título constitutivo da obrigação. Né? Notificação judicial em que o credor requer ao juiz que proceda à notificação para que o devedor efetue, obviamente, o pagamento no prazo que vier a determinar, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. Né? Então, uma vez formulada essa notificação judicial, né, ali então vai se verificar a pontuação da mora, ou seja, estará em mora o devedor, né, ultrapassado aquele prazo que antes me referi. Já a notificação extrajudicial é aquela em que o credor procede à notificação cartorária, né, do devedor para que o pagamento seja efetuado no prazo que ele, o credor, estipular,
sob pena de adoção das medidas cabíveis. Ora, não havendo pagamento, estará em curso e mora. Mas vejam que aqui é em razão da intervenção, né, tanto quanto na notificação judicial, na extrajudicial, a intervenção do sujeito, né, e que se faz necessária como condição, né, para o ajuizamento de uma ação. Né, uma ação exigindo o cumprimento ou a satisfação do crédito ou o cumprimento da obrigação. E também poderá o interessado, o credor, interpelar o devedor. Né? Então, essa interpelação constitui-se numa medida por meio da qual o credor requer ao juiz a fixação de um prazo para que o devedor esclareça os motivos pelos quais não veio a adimplir conforme o ajustado lá no título constitutivo da obrigação, exigindo-lhe ainda o pagamento. E, finalmente, temos ainda a hipótese de constituição em mora, que se dá por intermédio de protesto. Né? Então, esse protesto ele ocorre mediante a apresentação do título de crédito, a exemplo da duplicata, né? Ou de uma nota promissória, né? Ou de um cheque, ou, dependendo do que a lei preveja, de outros títulos de crédito, quando assim for necessário, né? A pontuação da mora. Né? Então, o credor ele leva a protesto esse título, né? Lá junto ao cartório de protestos, né? E a partir daí, né, haverá a notificação via, né, cartorário, né, ou via cartorária, para que o devedor, né, tome conhecimento do apontamento desse protesto junto àquele respectivo cartório, né, e que ele terá então um prazo para resgatar, para purgar a mora, ou seja, para pagar, sob pena de ser extraído o protesto, né? Que também traduz aqui um dos pressupostos para a exigência da satisfação, né, da obrigação em juízo, ou seja, né, para o juizamento de uma ação. Né? As consequências da mora não precisam ser descritas no ato jurídico de notificar, interpelar ou protestar. Não é? Ainda se tem aqui que, apesar do que dispõe o Código Civil, né, e que ele apenas se refira à interpelação judicial, não há motivo para não considerar constituída a mora ex persona nas demais hipóteses, né, já consagradas e acima mencionadas, né, notificação judicial ou extrajudicial e também o protesto, certo? O objetivo, então, do ato de comunicação é cientificar a pessoa do cumprimento da obrigação, seja quem é essa pessoa, o devedor, não é? Seja pela não realização da prestação, mora debitóris, ou pelo recebimento tardio, mora creditóris. A interpelação não se limita a tal comunicação, exige ainda explicações sobre as razões do inadimplemento. Eis o porquê da aceitação das demais figuras, notificação e protesto, que esclarece igualmente a pessoa sobre sua mora. Bom, então essa é a primeira parte, né, do assunto, né, relacionado à mora. Na sequência, numa segunda parte, trataremos então da mora do devedor, né, e subsequentemente da mora do credor.